Neste vídeo você vai entender o que acontece com a mãe e com o bebê na crise dos 3 meses. Eu sou a Laís, 25, consultora em amamentação, e agora que chegou o 3º mês do teu bebê, você achou que ia ficar tudo bem, que ia ficar tudo tranquilo, porque até então já passou as temidas cólicas do bebê e de repente virou do avesso. Está acontecendo uma mudança radical em todo o comportamento do teu bebê e você não consegue entender. Você começa a perceber que os teus peitos já não estão tão fartos como eram antes e começa até a achar que a amamentação do teu bebê está comprometida. Pensando nisso, eu irei te falar alguns comportamentos que identificam essa crise dos 3 meses, tanto para a mãe quanto para o bebê. E assim, com informação, você vai passar melhor por esse processo. Se você está gostando desse conteúdo, eu te convido a compartilhar ele com o maior número de mães que você conhece. E se você ainda não é inscrita nesse canal, eu te convido a se inscrever então neste canal, para você sempre estar a par de todos os conteúdos que a gente vem colocando. Então vamos lá. O que são então essas crises de desenvolvimento que a gente ouve falar e normalmente acontece aí com 3 meses de idade do nosso bebezinho? No bebê, acontecem saltos de desenvolvimentos e elas são marcadas por algumas mudanças de comportamento no bebê. Na verdade, são evoluções, habilidades que esse bebê vai adquirindo ao longo do tempo e ele vai então se ajustando a toda a rotina que ele vem criando. É como se ele descobrisse o mundo e começasse a desfrutar então deste mundo. Eu costumo dizer que é quando o bebê começa a perceber que o mundo não é mais na horizontal, e sim na vertical. Ele começa a descobrir, então, todas as habilidades, tudo que tem ao redor dele. Então, são saltos de desenvolvimentos. Alguns bebês acabam sendo, assim, mais marcados, esses saltos de desenvolvimento. Você vai perceber rapidamente que ele está passando por um deles. Outros já são mais discretos, e isso vai da criança, e tudo bem, tudo passa. Você pode não conseguir identificar, mas passa. Ele vai passar por esses processos de mudanças e tudo bem. Como você vai saber, então, o que de fato está acontecendo e se o seu bebê está nessa crise de desenvolvimento, se ele está nessa crise dos 3 meses, se ele está nesses picos, nesses saltos, então, de desenvolvimento ou de crescimento? Ele pode começar a ficar mais irritado. Ele fica irritado mesmo, você percebe uma irritação nessa criança. Às vezes pode até parecer que ele está com alguma dor, algum desconforto, mas na verdade é só uma irritabilidade. Ele pode também passar a recusar o peito da mãe, porque ele começa a perceber que tem coisas interessantes em volta dele. E ele começa então a querer ver o que está acontecendo ao redor dele. Ele pode acordar mais vezes durante a noite. Isso porque ele não quer perder nada. É como se ele descobrisse as coisas novas e quisesse mostrar na noite todas as habilidades que ele adquiriu. Então ele começa a acordar mais vezes. Ele começa também a chorar mais. Chorar mais, que eu digo, é chorar com mais frequência. Na verdade, é porque ele descobriu agora que o choro dele é uma comunicação que ele tem. E aí também você pode perceber que ele mama mais rápido. Isso, na verdade, não é que o teu peito ficou mais murcho ou que não está produzindo a quantidade de leite suficiente. Na verdade, é que ele ficou mais habilidoso para fazer as manobras dele com a boca para mamar. Então, uma mamada que às vezes durava aí 30, 40 minutos, pode passar a durar 10, 5 e tudo bem. O importante é que ele esteja fazendo a pega correta, que ele esteja ficando saciado durante essa mamada. E não tem problema nenhum a mamada se tornar mais rápida. Da mesma maneira que ele acorda várias vezes à noite, ele também pode passar a não querer dormir. Então é como se ele ficasse ali, ó, resistindo ao sono. Então ele tinha X horário para ir dormir e de repente ele começou a ficar acordado por mais tempo. Isso é porque ele quer ficar sempre atento, sempre em alerta para descobrir o que vai acontecer com ele ali. Então ele pode resistir mais a ir dormir. Neste período, na verdade, começa a acontecer uma certa adaptação entre o sono da criança, o intervalo entre as mamadas. Então tudo acontece mais ou menos nesse período. Por isso que a gente diz que é bem característico, então, essa crise dos 3 meses. Poucos bebês passam por ela sem que a mãe perceba nada de diferente. Olha, é muito raro
passar sem que você perceba nada de diferente. A maioria dos bebês são bem característicos e você vai perceber então esses picos em outras fases da vida do bebê. Na mãe, acontece um ajuste na produção do leite materno dela. Isso faz às vezes com que ela perceba que o peito dela não fica tão cheio como antes e acaba não vazando mais como nos primeiros meses, e algumas mães acham até que diminuíram muito a produção. Aí elas pensam até em fazer algo para aumentar a produção de leite materno, enfim. Se o seu bebê continua ganhando peso gradual, da maneira, esperada pelo seu pediatra, não precisa se preocupar com a quantidade de leite que você está produzindo, tá certo? O que aconteceu aí próximo desses 3 meses foi um ajuste na sua produção quanto à demanda do bebê. Então nada mais foi do que um ajuste no tanto que você produz para a quantidade que o bebê realmente de fato mama. Então pode ser que você perceba que os peitos não fiquem assim tão cheios como antes, tá certo? Então você pode observar que as mamadas ficam mais rápidas, e aí porque o peito acaba soltando ali, dando aquele fluxo de leite mais rápido, porque o bebezinho aprendeu de fato a mamar. Tudo com eficiência. A coisa mais importante nessa fase para você, mãe, é acreditar que o teu leite não está fraco. Porque muitas mulheres acabam ouvindo que agora teu peito ficou mais vazio, aparentemente teu leite está mais fraco e tudo mais. Lembre-se, se está havendo um ganho de peso com teu bebê, então está tudo bem, tá certo? Então não se preocupe aí se o seu leite está fraco. Lembrando que leite fraco não existe. O leite é pronto ali para o teu bebê, feitinho para ele. Então ele está no ajuste de acordo com aquilo que o teu bebê precisa, tá certo? Então como passar por essa fase? O que fazer então, se você identificou ali essa crise dos 3 meses, se você identificou que ele está passando, lembrando que a crise dos 3 meses pode acontecer com 2 meses e alguma coisa, 3 meses e alguma coisa, você vai perceber quando isso acontecer com o teu bebezinho. Então como passar melhor por ela? É importante que você conte com a tua rede de apoio. A tua rede de apoio, de fato, é fundamental para você passar, então, esse período. Às vezes o bebê fica tão irritado, acaba não dormindo à noite, você fica muito cansada. Então é importante que você acione a tua rede de apoio. Diga a eles aquilo que, de fato, você tem precisado, aquilo que você precisa. Desta maneira, eles podem, então, estar te ajudando. Descanse o quanto puder. Afinal de contas, a gente sabe que o descanso está relacionado à produção de leite. Então, o descanso é muito importante e merecido. Então, você aproveite os períodos que você tenha para descansar. É muito importante eu dizer aqui que essa crise dos 3 meses, ou qualquer crise de desenvolvimento ou salto de desenvolvimento que aconteça com o bebê, ela passa, tá certo? Ela passa, como tudo dentro da maternidade passa. Então, curta esses momentos com o teu bebê, ampare o teu bebê. É importante que você dê a ele um amparo, um aconchego, que você esteja do lado dele nesse período. Porque, na verdade, nem ele consegue identificar tudo o que está acontecendo com ele. Então, é importante que você esteja do lado dele. Então, é importante dizer aqui que o salto de desenvolvimento, ou os picos de desenvolvimento, eles acontecem em outras fases da vida do bebê, e algumas crianças são bem características, outras nem tanto. Mas você vai perceber que ele está passando por essas crises de desenvolvimento. E é bom que você esteja informada, que você esteja preparada para passar por ela. Então conte aí com a rede de apoio, conte com o seu descanso, conte com tudo que você tenha à mão, para você passar por ela de uma forma mais tranquila, sabendo o que de fato está acontecendo com o teu bebê. É importante dizer que quanto à irritabilidade, quanto à falta de sono, essas características, elas devem ser também acompanhadas pelo pediatra para que nós possamos descartar dores ou algumas infecções, como otite, renite, algumas coisas que podem acontecer com o bebê, que é normal, mas nós precisamos descartar essas dores e tudo mais. Então, identifiquei que é realmente só um pico de desenvolvimento, um salto de desenvolvimento do meu bebê, então nós vamos tratar isso como ele deve ser tratado. Com muito aconchego, muito carinho, muita dedicação, ainda mais com esse bebezinho que está passando por esse momento. Gostou desse vídeo? Então deixa pra mim aqui o teu like, e se você ainda não é inscrita nesse canal, aproveita para se inscrever. Eu deixei separado aqui para você mais 2 vídeos sobre amamentação.
Então que você possa me acompanhar aqui no canal e ativar o sininho. Dessa maneira, todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo, você será notificada. Um beijo!